Fala pessoal, estamos iniciando mais um vídeo e falando de uma construtora que vocês gostam bastante. Eu não sei porquê, apesar de ser uma construtora interessante, eu acho que tem outras melhores, inclusive aqui no canal a gente fala de várias construtoras. Tem uma playlist que eu vou deixar aqui em cima, que é a MRV, tá? E diferentemente do que vocês pensam, que é só de baixa renda, a MRV também tem empreendimento lá nos Estados Unidos de alto padrão. Tá? Meu nome é Felipe Wood, sou analista CNPI, número 2434. Então vamos lá, falando da MRV, nessa dinâmica de vídeos um pouquinho mais curtos, né? Porque a gente presta agora um serviço bem extenso, tem vários assinantes e eu não estou com tempo para fazer esses vídeos longos que eu fazia antigamente, playlist de Investor Day, modelo de negócio, até porque o meu canal não tem um alcance tão grande. Então quem tiver interesse inclusive eu estou com a camisa aqui, ó, Prêmio Investimentos, quem tiver interesse no nosso serviço de análise com valuation, análise de resultados, atualização de preço-teto, preço-alvo para venda, análise de carteiras, montagem de carteira, alguns cursos também que tem numa plataforma própria nossa, tá? Antigamente ficava na Hotmart, mas hoje a gente tem uma plataforma, tem um link na descrição do vídeo, tá? E tanto no meu Instagram como no Instagram do Abinael, que também está na descrição do vídeo, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, quiserem esclarecer alguma dúvida, entender a plataforma, só entrar em contato com a gente. Então vamos lá, falando da MRV, né? Agora é MRV e CEO, né? Muita empresa aí fazendo isso, fazendo parceria, né? Eles têm esses incorporadores embaixo delas aqui. Vamos ver se eu consigo passar por aqui. Vamos lá. Então alguns destaques aqui do último trimestre. Parece que cresceu bastante aqui a incorporação, né? Segmento de vendas líquidas, esse segundo trimestre. Comparando com o ano passado também, né? Muito importante. A empresa também está vendendo bastante, mas a gente depois vamos olhar alguns indicadores operacionais do segmento de construção civil, porque os resultados financeiros de DRE não são tão importantes, tá? Porque eles refletem venda que já ocorreu no passado, isso por conta do método chamado método POC, ou porcentagem de completude, né? Vamos dizer assim, uma tradução ao pé da letra, porque as construtoras elas só podem reconhecer contabilmente nas suas demonstrações financeiras a venda, uma receita, uma lucratividade, conforme ela vai terminando, finalizando a construção de determinado empreendimento. Então, o lucro de hoje é reflexo do que foi feito no passado. Então, muito mais importante a gente acompanhar nas construtoras. Claro, venda líquida é importante também, mas distrato, se tem muita gente cancelando as compras, a MRV, como ela tem um repasse aí de financiamento também de alguns empreendimentos, essas subsidiárias embaixo dela, acaba que o repasse não impacta tanto, porque ela já repassou para o banco. Mas também índice de inadimplência, se está pagando direitinho, como é que está a venda sobre estoque acabado, que é o VSO. Então vamos dar uma olhada. O EBITDA nem impacta tanto, nem é tão importante para a construtora, tá? Essa aqui é a receita operacional, segmento de incorporação. Parece que ela também tem a parte de condomínios. A Moura do B também tem muito disso. E que o EBITDA, né? A gente vê aqui mais ou menos tudo crescendo, mas o EBITDA não é tão importante, assim como indicadores da DRE como um todo, tá? A gente vê que ela teve um volume bem grande de vendas, isso aqui é curioso. A margem bruta dela tá boa, tá? 34% é uma margem boa. O que impacta mais em construtora é a margem bruta lá em cima, né? É o lucro bruto, né? Então a gente vê a receita, desconta lá o custo para construir um empreendimento, que é o custo bruto, né? O custo das mercadorias, comprar cimento, comprar tijolo. Isso daí é o que impacta mais na construção. A despesa operacional de profissional impacta muito pouco em construtora. Então a gente vê que ela tem uma margem bruta bem alta, né? Tá melhorando. E eles estão botando aqui, ó, construindo a melhor MRV da história. Parece que a MRV, realmente, quando ela começou a focar lá no exterior, lá nos Estados Unidos, isso daí impactou positivamente, tá? Principalmente nas margens. Então vendeu mais de 1 bilhão no mês de junho. Ela tem um volume maior, tem um valor de mercado maior que outras construtoras. Até por isso eu gosto de outras, que é bem pequenininho, o caso da Mitre, da Moura, tem a própria Trisul também, que a gente já fez vídeo no canal. Ela está conseguindo repassar o ticket médio, um VSO bem alto, né, que é a venda sobre o estoque da construtora. Né? Então, isso daí reflete se a empresa está ficando com o estoque encalhado. Geralmente, um VSO ótimo é acima de 40%, tá? Mas em 35%, isso daí por ano, tá? Isso por ano. 35% por ano é muito bom. A gente vê que no trimestre, ela conseguiu só no segundo tri um VSO absurdamente alto. Claro que isso aqui não vai se manter recorrente, tá? Porque um VSO por trimestre normalmente bom já é acima de 15, 20% é excelente. Então isso daqui com certeza não é recorrente. Mas a gente vê que ela está com um VSO muito bom. Resultado, inclusive, me fugiu as expectativas, né? Passou as expectativas, ao meu ver.
Fala um pouquinho aqui do financiamento, tá? Então elas fazem aqui o financiamento com ágil, mas o que a gente vê, seção de recebíveis e tal. Fala um pouquinho de financiamento, né? Financiamento direto. Então eles começaram a fazer um financiamento direto. A EasyTech faz muito disso, né? A própria construtora financia. Eles conseguem ganhar um ágio em cima, né? Por isso que eles estão falando de ágio. Porque você cobra uma taxa de financiamento maior do que o banco, né? Se o banco fosse cobrar aí 10% ao ano, né? A construtora vai e cobra um pouquinho mais, 12%. A gente está vendo que eles cobravam aqui, a taxa média da carteira 10,66%. A Caixa, por exemplo, tem um financiamento aí, quando é um imóvel muito bem financiado, né? De 8%, 9% ao ano. Então eles ganham um pouquinho aqui, 1% aqui no financiamento. Parece que agora eles tiveram uma quedinha, tá? Mas bem interessante isso aqui. Estão com um guidance aí de receita aí de chegar a 8,5 bi. Então a gente vê que é muito diferente dessas construtoras que eu mencionei, que são de baixo valor de mercado. A MRV tem um valor de mercado já bem alto, dívida líquida sobre patrimônio. Muita construtora gosta de usar isso aqui, porque se a dívida começar a subir muito, eles podem vender o apartamento lá mesmo que seja com desconto e abate do patrimônio. Então a gente vê que abaixo de 40, super tranquilo, dando lucrozinho, né? Parece que o resultado é bem satisfatório. Já atingiu a margem bruta do ano aqui. Já vendeu quase a metade aqui do guidance. Ainda não vendeu, tá? Então tem que acelerar mais para chegar nesse guidance aqui na receita. Geração de caixa também, ó. A guidance deles é 300 milhões. Venderam, só conseguiram gerar 32. Mas talvez vai entrar bastante. Desalavancar um pouquinho. E o lucro, sim, já deram um lucro razoável também. Aqui falar um pouquinho da visão da incorporação, tal. Já viu um pouquinho. Margem líquida não é margem altíssima do setor, é normal, tem uma margem um pouquinho menor. Redução do land bank e novas aquisições via permuta. O que é permuta, pessoal? Land bank é o banco de terrenos, então as construtoras têm um banco de terrenos altos, né? Muita construtora ainda não está fazendo muitos lançamentos, então esse é o banco de terrenos. E permuta seria quando a construtora compra o terreno, mas não paga à vista. Ela vai, começa a construir um empreendimento e pega alguns apartamentos dessa construção e dá para o dono do terreno. Só que isso não é bom, porque a construtora perde. Então tem um efeito inverso, ao invés do ágio lá que a gente falou do financiamento, tem um deságio, porque a construtora dá o apartamento que poderia ser vendido mais caro, mas dá para a compra do terreno. Só que por outro lado ela não tem que pegar o dinheiro e pagar um valor à vista para o terreno. Tá? A EasyTech, por exemplo, ela gasta um dinheiro à vista, compra o terreno, para ela ter um ágio lá na venda dos apartamentos. A MRV está começando a fazer algumas permutas aqui, né? Novas aquisições. Está conseguindo ter um repasse de preço maior de venda. Venda de despesas gerais administrativas. Despesas gerais administrativas está caindo, mas isso não é o principal impacto em construtora, como eu falei, lá em cima no custo dos produtos vendidos, no custo das mercadorias compradas. Vamos lá, descer um pouquinho, indicadores financeiros. Como eu falei, né, DRE não é o principal linha para a gente acompanhar em construtora. A prévia operacional é muito mais importante. Mas a gente vê que tá ok, tá? A empresa está até melhor do que ano passado, tá voando muito, a margem bruta elevou. Aqui tirando os juros, a gente vê que está muito maior. Despesa geral administrativa ficou meio flat aqui, né? Enfim, tudo super sob controle, né? Recuperação de margem bruta. Geração de caixa, a gente vê que no segundo trimestre gerou um pouquinho menos de caixa do que no primeiro tri. Mas ano passado estava consumindo caixa, tá? Então o que é consumo de caixa? Consumo de caixa é do ponto de vista da demonstração de fluxo de caixa. Então a gente olha como é que está a variação de ativos e passivos, né? No caso de construtora, é mais aí gasto aí para comprar empreendimento, comprar material, enfim, impacta aí na geração de caixa. Então ela está conseguindo gerar mais caixa, está gastando menos no pagamento, no capital de giro, que é um capital circulante, né, de curto prazo, de até um ano, e está recebendo mais, está adiantando mais o dinheiro dos seus clientes. Eles também têm uma operação aqui de equity swap. Isso aqui eu nunca tinha olhado com calma, tá? O que seria equity swap? Equity swap, a Mitre tem isso. Se a cotação da empresa subir, ela pode reconhecer como resultado financeiro positivo na DRE. Isso daí é uma operação que é ajustada com a CVM, é legalizada, tá? Agora, se a cotação cair, que eu acho que caiu, né? Eu não tô acompanhando a MRV tão de perto. Você tem que reconhecer como prejuízo. Então a gente vê que caiu bastante aqui. Marcação, mercado de dívida também e tal. Mas é positivo porque a gente vê que a própria empresa está vendo
né, tá apostando os executivos que ela está barata, tá? E realmente o resultado veio bem positivo aí da companhia. Falando aqui do VGV, esses números financeiros aqui eu acho que são muito interessantes para a gente olhar. Então a empresa tem um VGV aí no trimestre de 46 bilhões, tá? Então olha como que ela vende, nem se compara com as construtoras que eu mencionei, tá? É questão de gosto, tá, pessoal? Mas é uma construtora boa, tá com resultados positivos. Ticket médio subiu um pouquinho. Isso aqui é o banco de terreno, né? Desculpa, isso aqui é o VGV do banco de terreno, falei errado. Então isso aqui é o potencial com os terrenos que ela já tem. Agora, 2 lançamentos, ela teve um VGV aí de 2,2 bi, tá? Esses 46 bi é potencial dos bancos de terreno. Ticket médio subindo. Aí só da MRV 2,1, aí tem essa Sensia que é bem pequenininho, né? 59 milhões. Também tem o total de incorporação aqui, né? Esse empreendimento aí próximo a esse Sensia. Acho que é lá do exterior, né? Esse Sensia, não é isso? Deixa eu confirmar aqui. Aí eu passo para vocês. Espera aí. MRV Sensia. É no exterior? Ah, não, não é não. É no Rio de Janeiro, é na Barra. A incorporadora de alto padrão, tá? Então eles começaram também a focar em alto padrão. Bem interessante, tá? Isso aqui eu não tinha visto não. Esse Sensia é uma incorporadora de alto padrão da MRV. Mas ainda é bem pequenininho. Mas isso deve elevar a margem bruta da companhia, tá? O ticket médio como é superior, quase o dobro do ticket médio da MRV. 432 mil, né? Por metro quadrado, é isso? Não, por empreendimento, né? Unidade. E aqui, 245 mil. Dentro do MRV tem a questão lá da Flórida, o empreendimento da Flórida. O VSO deles aumentou uns percentuaizinhos, 0,8 percentual, aumentou, está repassando mais, né, vendas com financiamento direto e tal. Isso aqui é questão de financiamento e tal, nada muito interessante. Futuro da moradia, então essa Lugo, daqui é mercado de locação, eles começaram a investir aqui nessa questão de locação, ó. Lugo, Operação Multifamily Brasil. Interessante, tá? A MRV a gente vê que está diversificando bastante, tá? Bem crescendo essa Lugo aí. Ainda é pequenininha, 134 milhões por trimestre. Mas tem uma despesa bem baixinha, tá? Já dá um lucro, ó, 28 milhões de lucro por trimestre. Aqui é consolidado, não, aqui é a Urba. Também é pequenininho. Outro segmento aí da companhia. Aqui é a dívida total. Então eles estão com uma dívida aí de 5,2 bi, mas tem um caixa de 2,6. Então dívida líquida 2,5, excluindo o sistema financeiro habitacional, que é esse financiamento da construção, é uma dívida de 1,3. Por que as construtoras gostam de botar na conta essa exclusão do sistema financeiro de habitação? Porque essa dívida é muito baixinha, tá? É utilizada para o mercado de construção civil, a poupança dos brasileiros é usada para isso, FGTS, tá? Então a taxa de crédito para as construtoras que pegam esse financiamento é bem baixa. Então a construtora normalmente se endivida mesmo para poder lançar esses empreendimentos. 1,3 bi aí de dívida, super tranquilo, tem um patrimônio alto, né? Dívida líquida sobre EBITDA não é a melhor métrica, tá? Mas se a gente excluir o financiamento de construção, a gente vê que é 1,6 vezes. Dívida aí de longo prazo, tem um pouquinho de dívida corporativa. Tá falando aqui, ó, sistema do FGTS, tem o poupança, que é o SBPE, Finame. Então, basicamente é a dívida aí com custo bem baixo, a taxa referencial, CDI, taxa de juros de longo prazo e tal. Hoje o custo médio da dívida está alto, tá? Até se a dívida corporativa, que é debenture basicamente, a gente vê que CDI mais alguma coisa. Mas hoje está alto por conta da Selic está alta, 11,5% é uma dívida alta. Mas está sob controle, tá? E a tendência é melhorar. A gente vê que o covenant deles é dívida líquida, um cálculo bem diferente, tá? Dívida líquida mais imóveis a pagar, que seria uma conta de fornecedores, né? Dividida pelo patrimônio líquido, nem usa a dívida líquida sobre EBITDA, tá? Tem que ser menor que 0,65 vezes. Não está em 0,48. Já atingiu níveis altos, tá? Eu nem sabia disso. Eu já fiz vídeo da MRV, mas eu não vi esses detalhes. Eles já atingiram aqui alto covenant, tá? Em 2021, mas aqui distorcido por conta da pandemia, talvez. E em 2022. Então, ela não tem histórico tão bom de gestão, né? Vocês peguem aí a MRV, essa questão da dívida aí é um ponto de atenção. Tem o covenant de recebíveis também. A gente vê que também não pode ficar muito baixo o covenant de recebíveis. Porque aqui a gente já está botando na conta o dinheiro que vai entrar.
Aqui a depreciação, unidades alugadas, né? Ainda está começando aqui. Enfim, das outras operações, eles vão detalhando aí dos segmentos. Então esse daí foi o vídeo da MRV, bem interessante, tá com resultados bem sólidos, mas ainda tem alguns pontos de atenção aí e tal. Mas eu comecei a olhar com os outros olhos, tá? Deixa eu ver como é que tá a cotação da MRV. A MRV tá valendo 7,55, já valeu aí em 2020, 17, 20. Tem um valor de mercado de 4,2 bi. Talvez aí esteja descontadinha, tá? Não esteja tão cara não. Eu acho até que vale a pena aí de repente fazer um valuation. Acho que tá um pouquinho barata. Agora, tem outras construtoras que valem bem menos do que a MRV. A MRV vale 4 bi. Então, tem construtoras que eu mencionei, que eu vou botar no card acima depois, vale bem menos. E também acho bem interessantes, com resultados até melhores algumas delas. Pessoal, então esse foi o vídeo. Se vocês tiverem interesse no nosso serviço de análise, ó, Prêmio Investimentos, está aqui na camisa, só entrar em contato ou clicar no link aí na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço.